Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite, no texto que nós lemos aqui na hora da leitura com a igreja. Mas eu queria ler novamente esse texto com você, até para ficar mais fresquinho ainda na sua memória, essa experiência maravilhosa. Eu não preparei um esboço, não porque não quisesse preparar, mas eu queria ter a experiência de falar com você aquilo que vai brotando no coração, sobre algumas lições que nós podemos aprender nesse texto, nessa experiência, mais do que uma pregação, talvez um compartilhar dessas experiências aqui, dessa experiência que nós vamos ler aqui novamente. E foi tão bonito, né, lendo todo mundo junto, né? Mas eu vou ler sozinho dessa vez, para andar um pouquinho mais rápido, mas aquela leitura foi uma bênção, né? Que coisa mais impactante. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De falta algumas dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estavam em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, e abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Querido Pai, dá-nos a sua palavra nessa noite. Eu sei que quando o Senhor fala conosco é tão diferente. Eu peço que o Senhor continue nos ministrando nessa noite, no precioso nome de Jesus. Amém.
Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de dizer assim: tudo que eu queria agora é sumir. Eu queria ir para um lugar assim, sabe? Eu queria pegar o carro e ir, sabe? Sei lá para onde. Eu gostaria agora de desaparecer, eu gostaria de sumir. Eu gostaria de ir e não voltar. Eu gostaria... É uma situação em que nós, muitas vezes, passamos e parece que não existe um lugar geográfico, por melhor que ele seja, que nos cabe. A gente passa por algumas aflições na vida, algumas dificuldades na vida, alguns desencontros, algumas tristezas, algumas angústias que nós passamos na nossa vida, e tudo que a gente quer é ir para onde a gente não sabe. A gente gostaria de sair daquele lugar, daquela situação, e a gente acredita que parece que, se fosse possível, a gente queria desaparecer, a gente queria fugir. Então eu pensei em trazer uma palavra para você chamada rota de fuga. Vamos dizer? Rota de fuga. Rota de fuga. Vou deixar essa palavra aqui, escrita aqui, para a gente ir pensando. Porque parece que é exatamente isso que está acontecendo com esses dois discípulos. Esses dois discípulos conversando entre si, a gente não sabe quem são eles, a não ser Cleopas. Os estudiosos acreditam que pode até ser um casal. A gente não sabe qual é a outra pessoa que está com ele, mas alguns acreditam que pode ser um casal que está indo embora, que está deixando de caminhar com o propósito do qual eles deixaram Emaús, deixaram a sua cidade, e eles andaram com Jesus durante muito tempo, e sonharam. Mas agora eles estão voltando frustrados, eles estão entristecidos, eles estão profundamente decepcionados. Eu estava pensando porque essa é uma história de alguém querida que morreu. Uma pessoa amada, uma pessoa extremamente que impactou a vida delas profundamente. E eles se apegaram a esta pessoa, mas agora essa pessoa já não está. Essa pessoa morreu. E não só eles estão de luto, mas eles também guardam uma frustração. Porque acreditava que Jesus era alguém, e Jesus não se tornou para eles, não devolveu a eles aquilo que eles projetaram na pessoa de Jesus. E depois de tanta crença, depois de tantas convicções depositadas em Jesus, depois de uma fé depositada em Jesus, e de ter deixado tudo para segui-lo, agora eles estão frustrados, porque Jesus não foi para eles o que eles acreditavam que Jesus seria. Então eles estão em luto, e eles também estão tristes, e eles estão muito frustrados. E eles estão indo. Irmãos, nós enfrentamos isso na nossa vida diária. Nós enfrentamos também essa situação de luto, de perdas profundas, de perdas importantes, de gente que a gente ama e que vai embora. Como sábado, no meu trabalho, eu conversando com uma colega, mais ou menos às 8 da manhã, e quando foi às 9 da manhã, ela recebe um telefonema dizendo que o seu filho, um adolescente, tinha acabado de morrer num acidente de moto. E ela vai para casa. Eu fico imaginando como essa mulher, que não tem um carro, ela teve que ir para o ponto de ônibus, esperar um ônibus, e ir para casa, dentro de um ônibus. E eu imagino o que passou na cabeça dela, a angústia, a dor de perder alguém que lhe é muito caro. E tantas pessoas precisam enfrentar suas crises, suas perdas, seus lutos. E há casos de pessoas que não voltam mais.
ficam de luto para sempre. Conheço histórias de pessoas agora já mais adultas, com 70, 80 anos de idade, que ainda está de luto, mesmo tendo perdido o seu cônjuge, talvez na idade ainda de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e ela não recuperou a sua alegria, ela não voltou para a vida, ela ainda está lá. Ela ainda está naquele lugar de tristeza. Ela ainda está naquele lugar de morte, de dor, de angústia. E ela vai alimentando aquilo, não permitindo que ninguém toque na roupa, não permitindo que ninguém desmanche o quarto, que ninguém tire dela aquela dor, aquele fiapo de memória que ela precisa guardar. E ela acredita que ela não poderá fazer com que o dia amanheça novamente para ela. E ela precisa viver com essa dor. E de maneira que ela vai explicando o restante da sua vida na dor do passado, nas perdas do passado. Ou alguém que perdeu, ou faliu. Enfim, meus irmãos, não faltam histórias e mais histórias que explicam muitas vezes a nossa tristeza e a nossa dor, o nosso luto. Esses discípulos, eles estão frustrados com Jesus. Eles diziam assim: nós esperávamos que Ele fosse. Nós esperávamos que Ele fosse. Quantas pessoas também são frustradas porque oraram, pediram, clamaram para que alguma coisa da parte de Deus acontecesse, que Deus trouxesse algum tipo de livramento, que Deus intervisse em alguma circunstância, e eles oraram e parece que Deus não respondeu de acordo com a expectativa do coração. E nós vamos, guardando frustrações e tristeza sobre tristeza. Ou então nós também temos frustrações com relação a irmãos. Quantas pessoas a gente devota confiança, amizade, e essa pessoa não é para nós o que nós esperávamos que ela fosse. A gente deu a ela algum tipo de sentimento, a gente deu a ela algum tipo de ajuda, a gente deu a essa pessoa algum tipo de confiança, entregou a vida, entregou o coração, entregou os sonhos, e aí você tem essa pessoa numa estima alta, nos seus sentimentos, e daqui a pouco essa pessoa, ela vira para um lugar, ela vai para um lugar na vida, em que você olha e você começa a dizer: não adianta confiar em ninguém. Eu não vou mais confiar em ninguém. Eu não vou mais me relacionar com ninguém, eu não vou mais ter amizades profundas com ninguém, eu não vou mais me envolver com a família, porque família me causou isso, porque o meu cunhado, porque minha tia, porque minha mãe, porque minha irmã, porque o meu pai, e nós vamos explicando a nossa vida para dentro, chupada para dentro, e levando a gente para um lugar de solidão. E a gente vai vivendo uma vida de frustração e de tristeza quase que inconsolável. E aí, então, esses dois homens estão vivendo essa experiência de tristeza, de angústia. E impressionante que à medida que eles vão conversando, mais longe eles vão ficando do lugar da onde eles não deveriam sair. Eles vão conversando pelo caminho sobre Jesus. Eles vão conversando no caminho sobre a esperança que eles tinham, provavelmente. Eles vêm conversando sobre o acontecimento, sobre a crucificação. Eles vêm dialogando e discutindo enquanto conversam. Mas mesmo conversando a respeito de Jesus, mesmo conversando a respeito das coisas de Deus, parece que quanto mais eles estão conversando ali, mais longe eles vão ficando. Porque quando nós temos uma crença errada, por mais leal que você seja essa crença errada, quando você tem convicções
equivocadas. Quando você coloca a sua fé aonde não deveria colocar, mesmo que essa fé seja autêntica, no sentido de que você coloca verdade ali, sentimentos verdadeiros ali. Mas quando você tem essa expectativa não esclarecida, você vai se distanciando. Impressionante que é quando a gente encontra na vida alguém que tem também essa mesma frustração e vai alimentando a nossa. Alguém que foi traído, alguém que foi traída, conversa com outra pessoa traída, e ela vai alimentando o seu desejo de não perdão, o seu sentimento de raiva, o seu sentimento de tristeza, e parece que essa amizade vai levando os dois para o buraco. É um cego guiando o outro cego. É um angustiado guiando o outro angustiado. É um decepcionado com igreja, com pastores, com pessoas, consolidando esse mal, essa angústia no coração do outro. Enquanto eles caminham mais longe da realidade, da luz, da verdade, eles vão se distanciando. Que tragédia é isso? Quando nós encontramos um irmão gêmeo para juntos esfregarmos um no outro a nossa lepra, para junto dividir com o outro a nossa rebeldia, o nosso coração e a nossa angústia, no sentido de perpetuar aquela convicção, aqueles sentimentos. Mas algo acontece na vida dessa pessoa e acontece também quantas vezes nas nossas vidas. É que aqueles dois bem-aventurados são bem-aventurados não porque são fiéis. São bem-aventurados não porque entenderam um propósito. São bem-aventurados e são felizes não porque são pessoas resilientes. São bem-aventurados não porque são pessoas que entendem corretamente a palavra. Não, eles são nécios. Mas apesar disso são bem-aventurados. Sabe por quê? Eles são bem-aventurados porque Jesus tem os olhos neles. Porque Jesus não abandona gente frustrada. Porque Jesus não abandona gente que tem uma fé equivocada. Talvez você vê pessoas lá nas religiões que nós julgamos ser a religião errada. Mas Jesus não se dá por vencido. Jesus não abandona a gente aos nossos caminhos errados que a gente escolhe viver, pensando ser o certo. Jesus sempre vem atrás da gente. Você pode dizer: Jesus, Ele sempre vem atrás de mim. Ele sempre te busca de volta. Na sua loucura, na sua paranoia, no seu devaneio, nas suas escorregadelas, nas nossas certezas erradas. Jesus sempre vem atrás dos seus servos, atrás dos seus discípulos. Na pessoa que está quebrada, na pessoa que está machucada, na pessoa que está decididamente caminhando para trás. 11 quilômetros de profundidade, 11 quilômetros no caminho, na tangência errada, caminhando e caminhando e conversando, e quanto mais conversa, mais distante, mais fica firme as suas ideias a respeito da verdade que acreditava. Jesus chega para eles e pergunta assim: o que é que vocês estão conversando enquanto caminham? O que é que vocês estão conversando? Que maravilha, não? Será que ele não sabia? Será que ele não sabia? Agora ele ressuscitado, com toda a sua glória, será que ele não sabia? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas.
Como que ele pergunta para aquele moço que é cego: o que você quer que eu faça com você? O que está acontecendo com você? O que é que está produzindo no seu coração essa tristeza? O que é que está fazendo você não querer sair de dentro do seu quarto? O que está fazendo com que você não converse com a sua irmã, com a sua mãe? O que está endurecendo o seu coração a tal ponto de você não conseguir mais sorrir, não conseguir mais se relacionar com as pessoas, não conseguir mais se abrir para alguém, para um amor? O que é que está acontecendo? Do que você conversa aí nas suas, como diz os antigos, as suas caraminholas? O que é que você está pensando? Sabe que Deus, um Deus gentil assim, um Deus terno assim. Quem é Cleopas? Que livro ela escreveu da Bíblia? Que história ela fez para Deus assim, de ser alguém tão importante no cenário espiritual? Ela não é uma pessoa, essa pessoa, não sei se é homem ou se é mulher, mas ela não é um Abraão. Porque, é claro, ir atrás de Abraão tem que ir, porque é Abraão. Moisés, Deus ir lá na Moisés, na sarça, conversar com Moisés, e de novo conversar com Abraão, e de novo conversar com Abraão, e procurar Davi, porque é o grande Davi, mas Cleopas, um anônimo, alguém que não tem prestígio assim, documentado a respeito da importância dele na fé, é só um Cleopas. Mas Jesus olhou para aquele coração, Jesus olhou para aquela pessoa e ele não faz, sabe, Jesus ele não faz acepção de pessoa. O coração que chora, o coração que dói, o coração que está ali em aflição, ele pergunta: o que você está conversando? Sabe, interessante, Jesus fala muito pouco aqui nesse texto. Muito pouco. E aí diz assim o texto: Cleopas responde, um deles responde, entristecido. Eu acho que Jesus perguntou e o semblante deles triste, olhando para os pés, olhando para baixo, decepcionados, frustrados. És tu, porventura, único em Jerusalém, que não sabe do que aconteceu? É você a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E ele vai soltando. E Jesus fala: quais notícias? Quais notícias? Ele pergunta: o que você vem conversando pelo caminho? É o único em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos? Ele diz: quais? Jesus dando a oportunidade para aquela pessoa rasgar a sua alma, mostrar a sua dor, conversar sobre aquilo que machuca, abrir a alma para que a outra pessoa veja o que está dilacerando ela e comendo ela como um câncer por dentro. E ele é todo ouvido, e ele é capaz de ouvir a frustração deles sobre Jesus, falando mal de Jesus para Jesus, porque eles não sabem que é Jesus que está ali, falando de um sentimento que eles estavam guardando no coração deles sobre Jesus. Eu não sei se você já conversou com Deus sobre Deus. Eu não sei se você já conversou com Deus sobre alguma frustração que você tem com Deus. Alguma tristeza que você tem, alguma coisa que você não concordou em alguma coisa sobre Deus. O que eu mais vejo na Bíblia, aliás, eu vejo muito isso na Bíblia, gente conversando com Deus sobre Deus e sobre alguma coisa, tipo assim: por que te calas? Por que o Senhor está mudo diante da minha queixa? Ele diz assim, Jeremias: eu sei que eu estou errado, Senhor. Eu sei que eu estou errado, mas eu vou falar a respeito dos teus juízos. Eu estou errado, mas eu vou falar. Como Deus falou lá para Isaías: chame as pessoas para conversarem. Chame eles para falarem comigo. Vamos conversar.
Deus gosta de conversar. Nós gostamos de orar, né? Mas Deus gosta de conversar, de saber o que está dentro de você. Eu passei por uma crise, algumas na minha vida. A última, mais pesada crise que eu passei, que eu imaginei, meu Deus, como eu pude passar por uma crise dessa. Uma crise tão intensa no meu coração, algumas coisas na minha alma em relação a Deus. E algumas vezes eu me retirei debaixo de algum lugar e eu falei, eu preciso conversar com o Senhor. Eu tenho algumas coisas que eu tenho para falar para o Senhor, eu sei que eu estou errado, mas tem algumas coisas que estão me incomodando em você. O Senhor demora demais a responder. O Senhor é muito, assim, eu preciso ficar percebendo alguma coisa, é muito discreto. E a minha vida, o tumulto que está dentro da minha alma, do meu coração, eu preciso que o Senhor seja mais fervoroso. O Senhor precisa falar um pouco mais alto. O Senhor precisa ser um pouquinho mais nítido. Porque eu estou percebendo que eu estou indo para um lugar perigoso demais. Parece que eu estou sendo sugado para um buraco, Senhor. E o Senhor precisa me acudir. E parece que eu não escuto você na altura do meu grito de socorro. Sabe, eu acredito muito que uma fé autêntica, uma relação autêntica com Jesus, ou uma fé autêntica, uma relação verdadeira com uma pessoa, onde tem amor ali, onde tem verdade ali, é uma relação que suporta a fraqueza do outro. É uma relação que suporta a fraqueza do outro, porque Jesus ali está ali atrás deles, suportando a fraqueza deles. Suportando a crise existencial deles. Como que dizendo, pode falar para mim. Pode falar sobre mim. Pode falar sobre você. Pode falar sobre as suas tentações. Pode falar sobre a sua crise, sua identidade sexual. Pode conversar sobre as suas taras. Pode conversar sobre os seus medos. Pode conversar sobre aquilo que está machucando, entristecendo o seu coração. Nós sempre gostamos de rotas de fuga. Alguns procuram as drogas, alguns procuram lugares de vícios, alguns procuram o silêncio, alguns procuram a solidão, alguns vão para lugares da amargura. Sabe, irmãos, é um momento muito delicado. Mas que bom que Jesus vem atrás de nós. E que bom que você pode falar com Jesus, porque Jesus vai ouvir você. Fecha seus olhos. Por algum instante, depois a gente volta aqui para a palavra. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não há nada de tão pecaminoso em você, de tão fraco em você, que vai escandalizar Jesus quando você falar sobre isso com Ele. Não há nada de tão horrível em você que Jesus não suporta ouvir em amor. Você pode falar com Ele. Ele suporta as suas fraquezas, a sua dor, suas lágrimas, suas crises. Ele escuta sem falar. Ele escuta, sem ter pressa para querer responder imediatamente. Olha aqui para mim, irmãos. E Jesus, depois de ouvi-lo, Jesus fala com eles de maneira verdadeira. Sabe, muitas vezes para você voltar para a rota certa, você precisa de alguém que, em amor, alguém que de fato ama você, se preocupa com você, tenha coragem de dizer as coisas para você. As coisas difíceis de ouvir. Uma vez eu preguei uma mensagem chamada Orações que Deus gostaria de ouvir você orar. E uma das orações que naquela época eu preguei, já preguei algumas vezes essa mensagem, é: quebranta-me, Senhor. Quebranta-me. Ou seja, Senhor, fale para mim
aquilo que é duro de ouvir. Fale para mim sobre mim. Fale comigo sobre mim. Olha para dentro da minha alma e decifra-me. E converse comigo sobre mim mesmo. E Jesus, depois de ouvi-los atentamente, disse assim: ó nécios. Ó nécios. Jesus não está xingando eles. Jesus está falando verdades para eles. Duras de ouvir. Ó nécios e tardos de coração para entender. Mas Jesus não xinga eles e fala: ah, você é um tolo. Ah, você não pegou? Eu fiquei com vocês 3 anos e meio, vocês não entenderam. Quantas vezes eu disse? Não viu o que está escrito? Não, Jesus conversou novamente só com os dois. No mundo de hoje, em que nós somos o povo das multidões, né? Coisas boas é onde tem multidões. Mas as coisas mais sublimes que Deus falou com alguém, falou para uma pessoa, no máximo 2. A mensagem, as leis que Moisés ouviu, só estava ele lá. Imagina. Algo tão importante, falou só para uma pessoa. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só para uma pessoa ouviu. E quem? O profeta? Não, uma mulher. Uma mulher samaritana e uma mulher de identidade, de moralidade duvidosa. Ele falou coisas tão sublimes para as pessoas, não pessoas importantíssimas. Ele disse assim para elas, conversando com elas. Deus dá atenção para a gente. Não tem pessoas assim mais achegadas a Deus do que outras. Qualquer um que se aproximar, ele dá essa atenção. Jesus é esse Deus presente, é esse Deus atento, é esse Deus que percebe, é esse Deus que nota a cara da gente, esse Deus que olha os nossos olhos, como olhou para Caim, porque está descaído o seu semblante. Que Deus é esse? Que olha o nosso semblante, que responde às nossas orações antes que a gente fale com Ele. Jesus falou assim: antes que vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Às vezes nós pintamos para a igreja um Jesus muito dono de religião, um Deus moralista, um Deus tão santo que não suporta gente. Mas Deus não é essa figura que espanta as pessoas para longe dele. Deus é esse Pai amoroso que atrai o filho, atrai a filha, esse marido que atrai a esposa, essa esposa que atrai o marido. Eu gostaria de terminar. Interessante que eles chamam Jesus para entrar na casa, e eles estão ali, eles não o reconhecem. Jesus parte o pão, eles estão ali perto de Jesus, mas eles não conseguem perceber Jesus. Eles não conseguem perceber que aquele que criou o universo inteiro, cada partícula, cada espécie, cada planeta, estava ali comendo pão com eles, mas eles não perceberam. Não é assim muitas vezes nas nossas vidas? Deus coloca gente, situações, circunstâncias, pertinho da gente, conversando com a gente não percebe. A gente precisa orar: Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abra o meu entendimento para que eu possa compreender. Mas até que Deus abra o entendimento deles. E eles não percebem Jesus, e quando eles percebem e conhecem Jesus, Jesus some. Eles deveriam dizer: não vá! Né? Enquanto eles não conheceram Jesus, Jesus estava presente. Mas quando eles notaram que era Jesus, Jesus desaparece. Jesus evapora. Jesus some, mas eles estão conscientes agora.
E aí disse uma criança, perguntaram para uma criança que Jesus desapareceu, onde Jesus foi parar? Uma criança respondeu assim, para dentro deles. Jesus entrou dentro deles. Mas sabe uma coisa interessante? Aqueles homens estavam assim preocupados com o horário. Ele falou assim, olha, já está tarde, fica aqui com a gente, não vai embora, está tarde, vamos dormir aqui. Mas quando eles reconhecem que é Jesus, e Jesus explica para eles as Escrituras, o coração deles arde. Sabe o que eles fazem? A Bíblia diz que imediatamente eles levantaram de madrugada, ou aquela noite, aquele horário, não sei bem o horário que foi. Mas eles levantaram e enfrentaram a noite, perderam o medo. Eles voltaram de novo. Sabe para onde eles foram? Encontrar com os irmãos. Encontrar com os irmãos. Uma fé autêntica que quando olha para Jesus, não se afasta dos irmãos. Você já viu quando a gente procura uma rota de fuga, tudo que a gente quer é sair de perto das pessoas? Mas quando Jesus entra na história das nossas vidas, quando a gente coloca Jesus nas nossas crises, quando Jesus vem trazer a sua cura, o seu remédio, o seu confronto, Ele vem trazendo, Ele vem ministrar nas nossas vidas, Ele nos devolve de novo para as pessoas. Ele devolve aquele pai para aquele filho. Ele devolve aquela esposa para aquele marido. Ele devolve aquele marido para aquela esposa. E faz com que aquele casal volte a se abraçar novamente. Faz com que aquele filho volte novamente para o colo do pai ou do colo da mãe. Faz com que o amigo ligue para o outro. Jesus nos devolve para as pessoas. A Bíblia diz que eles voltaram para os irmãos. Olhar nos olhos dos irmãos. E sabe quando eles chegaram lá, eles não ficaram assim, agora eu tenho a revelação, agora eu tenho o conhecimento, agora eu tenho a notícia para dar. Eles chegaram. Fico imaginando como é que estava a alma daquele homem, daquele grupo, daquelas pessoas. Que agora Jesus foi atrás de cada um desertor. Foi atrás de Pedro, foi atrás daquela. Jesus foi andando atrás daquelas pessoas frustradas. E agora eles estão ali, todo mundo, os ex-frustrados, os ex que tomaram rotas diferentes para outro caminho. Estava todo mundo ali, a congregação das pessoas todas que foram de alguma maneira ministradas por Jesus em alguma área da vida aqui. Olha nós aqui. Cada um de nós um dia Jesus foi atrás. Cada um de nós teve um dilema que Jesus teve que perdoar. Cada um de nós tem uma dor que Jesus teve que curar. Cada um de nós tem uma história com Jesus. E se a gente der o microfone aqui, fala para a gente o que é que Jesus fez enquanto você caminhava para Emaús. Todos nós aqui um dia caminhamos em direção de Emaús. Talvez alguns aqui hoje estão pegando a estrada para Emaús. Talvez alguns já chegaram em Emaús. Ou talvez alguns estão pensando em pegar essa rota, de sair de perto, de fugir, de ir para algum lugar deserto. Mas nessa noite eu quero dizer para você, não vá. Não escolhe essa rota. Essa é uma rota de escuridão, de dor e de sofrimento, de frustração, em que você vai se dando razão, enquanto você vai se dando razão, aquilo que você está errado, você vai distanciando do projeto de Deus, da saúde, vai distanciando do seu filho. Ah, pastor, mas o meu filho fez uma coisa errada. É seu filho. Meu pai fez uma coisa errada, é teu pai. Ele é mais importante. Então Jesus, quando Ele toca no coração da gente, a gente volta para os nossos irmãos. E acontece algo interessante. Eles agora estão em silêncio, ouvindo o que os outros estão falando. Eles chegam lá e escutam, olha, Jesus ressuscitou, já apareceu para Cefas. Eles respeitam a experiência que os outros estão tendo com Deus. Eles respeitam as histórias de cada um. Que coisa linda quando a gente consegue entender a história de Pedro, de Simão.
Interessante, né, que o escritor diz assim, e ele apareceu para Pedro, não falou assim. Ele apareceu para Simão. Ali é uma reunião de Simão. E eles respeitam a dor do outro. E eles também chegam ali e dizem, ele apareceu para mim também. Nós estávamos indo para Emaús. Nós estávamos voltando para a nossa antiga vida. Eu estava tomando caminhos errados, companhias erradas, conversas erradas, planos errados, sentimentos errados, crenças erradas. Mas Jesus nos interpelou. Jesus foi na minha escuridão. Jesus sentou debaixo do carvalho. Jesus, como sentou comigo debaixo daquela árvore, e ouviu as minhas fraquezas. Nessa noite eu queria trazer essa palavra para você. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu vou aliviar você. Você pode conversar comigo. Sabe uma coisa interessante, para concluir, que eu acho? É que quem já sentiu dor na alma, entende a dor da alma dos outros. Quem já experimentou dores no coração, entende a dor dos outros. E a gente vai se tornando esses Jesuses na vida de alguém. A gente vai encontrando gente com rotas erradas pelo caminho também. E a gente vai sendo luz. E a gente vai sendo remédio. A gente vai sendo bênçãos. Eu espero que você que está na rota certa, encontre pessoas que estão indo para o caminho de Emaús e os redirecione. Que você, quando encontrar alguém que está para o caminho, você redirecione. E se alguém tem frustração com relação a você, escute. Escute. Deixe a pessoa abrir o coração e falar. Não é fácil ouvir. Mas às vezes a gente tem que pensar, deixar as pessoas que estão doídas na alma, no coração, falar tudo. Mesmo que tenha que ser sobre nós mesmos. Aquilo que você falou me machucou. A sua atitude me doeu. Eu estou chorando por isso. Jesus perguntou assim, o que está acontecendo com você? Quero te perguntar nessa noite. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo entre você e seu pai? O que está acontecendo entre você e sua filha? O que está acontecendo lá no seu trabalho? O que está acontecendo com você? Deus quer ouvir você. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu queria convidar você, que talvez precisasse de uma oração. Você que precisa de uma oração, talvez você necessita de uma ação da bondade de Deus. Nisso que eu estou falando com você. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Que você viesse aqui, enquanto nós vamos cantar uma canção. Se você quer vir aqui, ó Senhor, eu tenho algumas dores no meu coração, algumas rotas erradas dentro de mim, algumas coisas que estão me fazendo chorar, sofrer, isso está me machucando. Eu gostaria que você viesse aqui, queria orar por você enquanto a gente vai cantar essa canção. Venha sem receios. Fique ajoelhado aqui, coloque-se de joelhos aqui, deixa Jesus tocar a sua alma, deixa Jesus tocar a sua dor, deixa Jesus tocar os seus sentimentos, deixa Jesus mexer com a sua vida, com o seu casamento, com o seu coração, com aquilo que te aflige. Fecha seus olhos, deixa Deus, sabe, Deus está aqui, Jesus está aqui. Ele está aqui, Ele conhece as nossas rotas de fuga, nossos preconceitos, nossos sentimentos, Ele conhece a gente. Deus, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que escuta,
Tu és o Deus que se interessa. Tu és o Deus que perdoa. Tu és o Deus que consegue ouvir nossa alma. Tu és o Deus que não nos dispensa. Tu és um Deus que não nos deixa ir embora. Tu és um Deus que insiste conosco. Tu és um Deus que caminha 11 quilômetros atrás de nós para nos ouvir, para conversar. Tu és o Deus da segunda chance, da terceira, Ó Senhor, nessa noite toca os corações. Nessa noite traz cura, traz perdão. Nessa noite traz, Senhor, respostas. Nessa noite, Senhor, escuta essa alma. Nessa noite escuta a dor dessa alma, mais do que, ó Deus, a pessoa ter que falar com os lábios. Escuta com a alma, o grito da alma, o grito dos sentimentos, o grito das suas emoções, Senhor, da sua história. Ouça, põe as mãos, Senhor, tome nas suas mãos os teus filhos, em nome de Jesus. Vem tocar as nossas feridas, vem tocar as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, em nome de Jesus.